Elô, e o dia, como você falou, foi quente hoje no Congresso, né? Durante a reunião da Comissão de Segurança Pública na Câmara, com o ministro Lewandowski, houve uma briga, gente, entre o deputado Gilvan da Federal, que é do PL de São Paulo, que chamou o presidente Lula de descondenado, e o líder do PT, Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, que chamou o deputado bolsonarista de desqualificado. Vamos ver o que disse Gilvan. Os maiores escândalos de corrupção do país se encontrou no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Se eu fosse chamado para ser ministro da Justiça de um governo corrupto desse, eu não seria. Se fosse chamado para ser diretor da Polícia Federal de um governo corrupto desse, eu não seria. Então é vergonha. Pessoas que se dizem honestas participando de um governo a qual esse descondenado deveria estar preso, pagando pelos seus crimes. Vamos ver agora o que disse Lindbergh e a gente volta a comentar. 12. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês e injuriosa aos membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas desse e dos demais poderes da República. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Elô. Sangue à flor da pele, hein? Não foi fácil. E teve mais, viu? Não foi só isso que esse deputado disse. Ele ainda fez referências àquela lista da Odebrecht, onde a ministra Gleisi Hoffmann aparecia como amante. Ele usou um termo de baixo calão para se referir à ministra, que eu não vou nem repetir aqui. Isso também, claro, né? Entornou o caldo ainda mais, porque, obviamente, todo mundo sabe que o deputado Lindbergh Farias é companheiro da ministra Gleisi Hoffmann. Então, ele quase perdeu a cabeça, eles quase se agrediram fisicamente. A deputada Laura Carneiro entrou no meio para impedir que isso acontecesse. E digo uma coisa a mais para vocês. Um deputado da extrema-direita foi ouvido dizendo no corredor logo em seguida para o Lindbergh Farias: achei que você estava apostando que você ia dar na cara dele, alguma coisa nesse sentido, que deu a entender para muita gente que era uma provocação clara, que existe uma intenção da extrema-direita de fazer com que o Lindbergh Farias perca a cabeça, para fazer com ele o que está sendo feito com o Glauber Braga agora, que está lá na Comissão de Constituição e Justiça, onde a votação vai acontecer a qualquer momento. Por isso eu estou até olhando aqui no celular, porque vão me avisar, a qualquer momento vai ser votado o relatório da CCJ a respeito da cassação do Glauber, e ninguém espera que ele saia vitorioso. É o mais provável, eu diria 99% de chance, que o mandato dele, a aprovação da cassação, saia hoje na CCJ. E aí a gente tem um prazo de 60 dias para essa cassação ser discutida aqui no plenário. Mas esse entrevero entre o Gilvan da Federal e o Lindbergh Farias é algo que o PT está muito preocupado e já está pensando até em como blindar um pouco o Lindbergh Farias das provocações que prometem, pelo que a gente está vendo aqui, prometem se multiplicar para ver se tiram ele do sério. A receita, né, César? É sempre assim, tirar do sério, provocar. Exato. E assim, desqualificado, convenhamos, Elô, é um eufemismo bastante interessante para esse sujeito, esse Gilvan. Ele não tem absolutamente nada a acrescentar no debate público. Ele é um cara que vive desse tipo de polêmica, bota a bandeira do Brasil ali no ombro, insulta absolutamente todo mundo. Então é um método. Não me parece ser um caso isolado, é um método, eles se valem desse tipo de expediente para, de fato, ganhar algum nível de protagonismo, algum nível de inserção no debate público, porque produzir algo que seja realmente bom para o povo brasileiro, dali não sai absolutamente nada. Mas ele consegue algum tipo de holofote. Não sai nada, César. Vai lá, Elô. E vamos lembrar, qual foi a última grande proposta deste senhor
deste deputado foi aquele projeto para tirar as armas da segurança do presidente Lula. Ele queria que o presidente Lula andasse, ele apresentou esse projeto, não é conversinha. É um projeto que foi aprovado na Comissão de Segurança Pública para tirar as armas dos seguranças do Lula. E ele acrescentou, eu quero que ele morra, eu quero que ele vá para o inferno. Ou seja, esse é o deputado que está tentando tirar o líder do PT na Câmara do sério. Então eu acho que se o PT está pensando em blindar um pouco o Lindbergh Farias, tem mais é que blindar, porque o objetivo, assim, o método a gente já conhece e funciona, porque tem uma hora que ninguém aguenta, tem uma hora que a pessoa explode, você começa a falar dos seus parentes, dos seus familiares, das suas pessoas mais queridas, como foi com o Glauber Braga, que ficaram falando da mãe dele, que estava com Alzheimer, que morreu logo depois, sabe? Tem uma hora que ninguém aguenta. Então, eu acho que isso é muito sério e isso tem que ser muito bem observado. Exato. Então, primeiro é isso, tem uma hora que ninguém aguenta, o que a Elo já colocou. Uma hora os insultos, você vai insultar a mãe, vai insultar a esposa, vai insultar a filha. Chega uma hora que, de fato, isso vai bater num limite e a pessoa vai, de fato, reagir. E o Gilvan, ele entende muito bem, por exemplo, ele provoca, houve ali situações análogas, por exemplo, com o Mourão, só que com o Mourão, um ex-vice-presidente da República, ele chega na cara do Mourão. Com o Lindbergh, ele já não quis chegar tão perto porque ele entende que ali a coisa é um pouco mais complicada pro lado dele, né? Mas, de fato, tem que se tomar todo o cuidado do mundo, porque o Lindbergh não pode cair nesse tipo de provocação. É tudo que eles querem para seguir o mesmo tipo de processo de perseguição política que eles estão estabelecendo com o Glauber. O que é curioso, minha gente, é o seguinte, a gente vê esse tipo de deputado fazer falas absurdas, dizendo que quer que o presidente da República morra, insultando, agredindo. A gente viu outros deputados utilizando coisas absolutamente misóginas, que eu não vou nem repetir aqui, considerando o próprio Lindbergh Farias e outra deputada que eu também não quero mais expor nesse sentido, vocês muito bem sabem do que eu estou me referindo aqui. E não tem um único processo em conselho de ética, em CCJ, em absolutamente nada. Essa gente utiliza das estratégias mais baixas, sujas, imundas que vocês podem imaginar, né? Gustavo Gayer, Gilvan da Federal, todo esse miolinho ali do bolsonarismo que não contribui com absolutamente nada para o país e fica vivendo desse tipo de lacração para ter algum tipo de relevância. Não tem que passar, Roberta, por conselho de ética. Nunca bate em conselho de ética ou coisa que o valha. A provocação não bate, porque se você não provoca, não tem reação. Exato. Então, veja, Certo? se o objetivo, para te passar, Elo, se o objetivo, ou Hobbes, se o objetivo da política é mediar o conflito, é evitar que as coisas ganhem as vias de fato, é óbvio que esse tipo de provocação tem que ter um limite. É óbvio que esse tipo de provocação tem que ser contornada ou tem que ser punida Combatida. no limite, no conselho de ética, por quebra de decoro ou algo nesse sentido. Se você permite que o cara insulte a esposa, a mãe de um deputado, a filha, é de se esperar que em algum momento isso vai ganhar as vias de fato. E aí, quando isso acontece, são os deputados da esquerda ou do campo progressista que vão parar no Conselho de Ética e têm os seus mandatos cassados. É isso que a gente está vendo com o Glauber nesse momento. Exato. Isso não pode continuar. Exatamente. Eu acho que tem uma outra maneira de olhar para isso aí também, que é muito preocupante, sabe? É que você, no caso do Glauber, por exemplo, não foi nenhum outro deputado, foi um membro do MBL que veio aqui na Câmara, que já o perseguia, veio provocar um pouco mais, né? Com uma missão de provocá-lo. Ele já declarou isso. Então, o que eu acho pior ainda, claro, a perda do mandato de um deputado como Glauber é horrorosa, mas você está legitimando, autorizando um tipo de comportamento dentro do Congresso Nacional. Você está dizendo que tudo bem uma pessoa escolhida por um grupo político vir aqui com a intenção única de provocar um deputado e que isso não vai dar nada para esse grupo político, que ele pode vir aqui fazer isso.
Eu acho que isso é perigosíssimo, acho que isso abre um precedente e transforma o Congresso Nacional num telequete, num ringue onde tudo é permitido. Então, acho que isso é para lá de preocupante, além, claro, de você cassar o mandato, porque isso foi muito discutido hoje, né, na Comissão de Ética. Existe uma regra, da mesma maneira que crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito tem um número de anos, 8 ou 12 anos, não sei, específico, a pena é específica, também no Conselho de Ética existe uma regra que determina o tipo de comportamento, o tipo de infração e qual é o tipo de punição. E a punição para quem comete violência física ou verbal, agressão física ou verbal, é uma punição de uma punição escrita. Não se fala em cassação. Então, é como eles disseram, o relator decidiu impor a pena que lhe deu na veneta, ou que alguém soprou no ouvido dele. Então, isso também é uma desqualificação do regimento da casa. Então, tem muitas camadas de problema nessa tentativa de cassação do mandato do Glauber Braga, que agora já está na fase da votação. Acabaram de me avisar aqui, a coisa de 3 minutos, que a votação no Conselho de Constituição e Justiça começou. Então, daqui a pouquinho deve sair o resultado. Se eu não estiver mais aqui com vocês, eu certamente mando no grupo para vocês poderem noticiar, tá bom? Combinado, Elô. Vamos falar um pouco sobre o PL da anistia enquanto isso, porque está ganhando corpo o acordão no Congresso para reduzir as penas dos executores de 8 de janeiro e aumentar a dos mandantes. Essa seria uma maneira de esvaziar o projeto da anistia bolsonarista. Olha só o que disse a Folha de São Paulo o líder do governo no Senado, o Jacques Wagner. Abre aspas. Eu acho ótimo o projeto de lei de redução de penas, desde que não se fale em anistia para mandantes e financiadores do crime. A ideia dos dois presidentes da casa, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, é evidentemente isolar essa outra proposta de anistia. Isolar aqueles que continuam defendendo a anistia. Eu não diria que estaria isolando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu diria que esse projeto está isolando os chefes, reduzindo o número daqueles que serão alcançados com punições mais severas, mais duras, como tem que ser. Heloísa Vilela. Mais ou menos, né, Roberta? Porque o que está se pensando, o que está se desenhando lá no Senado para depois vir para a Câmara é uma mudança na lei que hoje existe e que pune a tentativa de golpe, tentativa de destruição do Estado Democrático de Direito e tal. E essa mudança na lei, ela vai beneficiar quem já foi julgado. Ela não vai beneficiar quem ainda vai ser julgado, que pode ter a pena piorada. Você não pode mudar a lei para tornar ainda pior a situação de um réu. Você vai poder diminuir pena, porque se você disser na lei que a pena não tem que ser de 12 anos, tem que ser de 8, e que você não tem que cumprir metade, só 1/3 e por aí vai, você assim consegue diminuir a pena de quem já foi condenado. Mas você não pode aumentar para esse grupo que vai ser julgado agora. O que você pode fazer é mudar a lei, dizendo que daqui para frente, nos próximos casos, quem tentar dar um golpe de Estado vai encarar uma pena muito mais forte, muito mais pesada. Então, esse é um acordo que não é um acordo do Congresso Nacional. É preciso que a gente diga, isso é um acordo, é um entendimento que está sendo costurado com o aval do Palácio do Planalto, mas especialmente com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, já deixou muito claro que ele acha que não existe hipótese de se falar em anistia, ou seja, se bater um projeto de anistia lá no Supremo Tribunal Federal, será considerado inconstitucional, porque não tem perdão para quem tentou abolir a democracia. Agora, a pena, se o Congresso mudar a lei, compete ao Congresso fazer as leis. Então, ele deu uma declaração nesse sentido. E o que o senador Jacques Wagner disse abertamente agora é algo que eu estou ouvindo já tem alguns dias entre pessoas
do PT, pessoas da esquerda. Existe essa ideia de que seria, sim, interessante esvaziar a pauta da anistia. Eu, cá com meus botões, temo. E temo muito. Eu acho que no Congresso Nacional, e hoje eu vi o Jorge Misael, que entende muito mais das idas e vindas do Congresso Nacional do que eu, mas eu venho dizendo isso desde ontem também, uma lei que entra para tramitar no Congresso Nacional, ninguém sabe como sai. A maneira como ela chega é uma, a proposta que ela faz é uma, e o resultado no final pode ser um bocado diferente. A gente está vendo agora a formação aí desse bloco gigantesco, que tem mais votos do que o PL e que é muito mais afeito às pautas do PL, digamos a verdade, do que às pautas do governo Lula. Então eu acho que é um risco enorme, enorme dar força para essa costura. Tá certo, Heloísa Vilela, vamos ficar de olho, né? Porque de fato, né? Nem tudo que entra sai do mesmo jeitinho, principalmente quando a gente fala em política, né? Que é falar sobre articulação. Obrigada, bom descanso merecido pelo dia de hoje e até amanhã aqui no N2. Elô, beijo para você. Até amanhã, pessoal. Um beijo, querida.